com todo o engano da injustiça que nos perecem, porque não receberam o amor da verdade para que pudessem ser salvos. 2 Tessalonicenses 2:10. Nós descrevemos a você o chefe de Estado anticristão. Chegamos agora aos súditos, especialmente os zelosos cúmplices e promotores deste reino. Eles são descritos primeiro pelos meios como são atraídos para esta apostasia e deserção. Segundo, por sua condenação ou miséria, eles estão em um estado de perdição nos que perecem. Terceiro, por seu pecado, que é a causa e a razão desta condenação, porque não receberam o amor da verdade para que pudessem ser salvos. Primeiro, os meios, com todo o engano da injustiça, que o anticristo será um enganador e que ele engana por milagres mentirosos. Já vimos e é predito em Apocalipse 13:14, e engana os que habitam na terra por meio daqueles sinais que lhe foi permitido fazer diante da besta. Mas os enganadores não são totalmente inocentes, pois a fraude logo seria descoberta por uma alma santa e pura. Seu grande mecanismo são as iscas da luxúria e do pecado, que não funcionam em ninguém, exceto naqueles que têm prazer na injustiça. A generalidade dos cristãos perversos e carnais é facilmente atraída na adoração pura de Deus e da verdadeira piedade, seja por meios mundanos, como pelas ofertas de promoção, riqueza, dignidades ou terrores da carne. Agora, ninguém se deixa levar por essas iscas mundanas, mas cujos olhos o Deus deste mundo cegou. Segundo, sua miséria, eles são ditos aqueles que perecem. Isto tem três sentidos. Primeiro, que eles são dignos de perecer porque não usam cuidado e diligência para entender seu dever, sendo cegados por suas afeições mundanas. Esse é o sentido mais brando que podemos dar a isso. Eles merecem perecer. Ninguém perece senão por sua própria culpa. Oséias 13:9. Ó Israel, tu te destruístes a ti mesmo, mas em mim está o teu socorro. Agora aqueles que cedem ao engano da injustiça justamente perecem, embora haja engano no caso. Ainda há injustiça no caso também. Negociações fraudulentas não devem nos enganar tanto como a injustiça aparente ou a infidelidade a Cristo devem nos alertar. Segundo, que eles estão em um estado real de perdição e a menos que saiam dele, estão desfeitos para sempre. Os apóstolos, quando propuseram a doutrina cristã, a princípio usaram esse termo para distinguir os descrentes impenitentes daqueles que receberam o Evangelho. A pregação da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. 1 Coríntios 1:18. Assim, 2 Coríntios 2:15, nós somos para Deus o bom cheiro de Cristo, nos que perecem e nos que são salvos. Assim ele distinguiu aqueles que recebem a fé e aqueles que não a recebem. Crentes penitentes são aqueles que são salvos, mas descrentes e impenitentes são aqueles que perecem, isto é, estão no presente, durante sua infidelidade e impenitência, em um estado real de perdição. Assim, em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 3, se o nosso evangelho ainda está encoberto, para os que se perdem está encoberto, isto é, que estão no presente em uma condição perdida. Não conhecemos os decretos secretos de Deus, mas aqueles que recusam e se opõem ao único remédio para todas as aparências são homens perdidos. Agora, ele aplica isso àqueles que se rendem ao anticristo, mostrando-lhes que, embora sejam cristãos, não têm mais benefício pelo evangelho do que os infiéis. Eles não recebem a verdade. Estes se revoltam contra a posse dela por razões carnais, e portanto é predito: se alguém adora a besta e a sua imagem, que receber a sua marca na sua testa ou na sua mão, o mesmo Deus será bebida da ira de Deus, que é derramada sem mistura no cálice de sua indignação, e ele será atormentado com fogo e enxofre, na presença dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Apocalipse 14, do 9 ao 10. Isto é, todos aqueles que se entregam como servos e soldados ao Estado anticristão e obstinadamente aderem e promovem essa profissão, eles provarão da vingança do mediador, que será muito dolorosa e severa. Estes meus inimigos que não quiseram que eu reinasse sobre eles, tragam-nos para fora e matem-nos diante de mim. Lucas 19:27. O papado é o caminho para a condenação. Terceiro, ele carrega este sentido que aqueles que são deixados para essas ilusões são predestinados a perecer. Eles são aqueles que Deus passou por alto e não escolhidos para a vida. Isso também deve ser considerado.
pois erros condenáveis não têm efeito sobre os eleitos de Deus. Se possível fora, enganariam até os eleitos. Mateus 24, 24. Os eleitos não podem ser completamente seduzidos e afastados de Cristo, pois Deus o toma em sua proteção e os guarda contra as ilusões dos falsos profetas, para que, se forem por um tempo, não sejam sempre enganados. Assim é dito em Apocalipse 9:4. Os gafanhotos não farão mal a nenhum daqueles que têm o selo de Deus em suas testas. As ilusões do anticristo têm apenas seu efeito total sobre aqueles que não são eleitos e selados, sobre os professores hipócritas que vivem na igreja visível. Assim é dito novamente em Apocalipse 13:8. Todos os que habitam sobre a terra adorarão aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro. E novamente em Apocalipse 17:8. Os que habitam sobre a terra se admirarão aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo. Os eleitos ainda são exceção, o que é muito para o conforto dos piedosos que pertencem à eleição de Deus, que ele não prevalecerá sobre eles totalmente. Finalmente, Deus escolheu você para a vida. Terceiro, a razão desta condenação, porque não receberam o amor da verdade para que pudessem ser salvos. Por verdade entende-se o Evangelho, a verdade principal revelada na palavra de Deus e o único meio de salvação, em quem também vós confiastes, depois que ouvistes a palavra da verdade, o Evangelho da vossa salvação. Efésios 1:13. Esta é a verdade mais proveitosa para pecadores perdidos. Receber é colocado para entreter, ou crer na palavra, como Atos 8:14. Quando ouviram que Samaria havia recebido a palavra de Deus, e Atos 11:1, que os gentios receberam a palavra, e em outros lugares. Esta recepção deve ser com amor. Todos os que receberam a palavra de bom grado, Atos 2:41. E essa afeição deve produzir seu efeito, de modo a convertê-los a Deus. Agora, isso é negado daqueles que são seduzidos pelo anticristo, que eles já tiveram algum amor verdadeiro pela verdade, ou se importaram com ela para sua salvação. Agora, o negócio é se a cláusula dizia respeito apenas aos judeus, ou pode ser aplicada aos gentios, aos cristãos. Os judeus claramente não receberam o amor da verdade, mas recusaram Cristo e sua salvação. E aqui, os papistas se gloriam de uma vantagem de desligar essa profecia de si mesmo, mas o apóstolo não fala de rejeitar a verdade, mas de não receber o amor dos judeus, e que não é o próprio dos judeus, mas dos falsos cristãos. A companhia dos judeus rejeitou a Cristo, e o anticristo não foi enviado a eles para uma punição, mas a ira veio sobre eles ao extremo, para a extinção e o corte de sua nação. Mas aqui é apresentada a razão não de outro julgamento, mas porque os homens são cativos dos anticristo. Portanto, não é assim que deve ser confinado. Doutrina 1. Os sujeitos do poder e sedução do anticristo são aqueles que perecem. Segundo, a grande razão pela qual Deus enviou esse julgamento ao mundo cristão é porque eles não receberam o amor da verdade. Doutrina 1. Que os sujeitos do poder e sedução do anticristo são aqueles que perecem. É um argumento terrível que estamos enfrentando, mas necessário ser conhecido por nossa cautela. No entanto, deve ser tratado com cautela. Primeiro, é certamente mais adequado para nós ter consideração por nossa própria propriedade do que a curiosidade de indagar o que acontece com os outros. O apóstolo renuncia a julgar os que estão de fora. 1 Coríntios 5:12. Eu sei que ele quer dizer isso das censuras da igreja, que não são exercidas sobre fiéis, infiéis, mas cristãos, mas até agora perdemos aplicá-lo a este caso, para que não julguemos precipitadamente o estado eterno de outras pessoas, mas sim de coisas em que nós mesmos estamos envolvidos. Se a investigação fosse apenas uma questão de curiosidade, certamente a repreensão de Cristo a silenciaria. O que é isso para ti? João 21:22. Pois Cristo não se agrada da curiosidade sobre o estado de outros homens, mas é adequado que conheçamos nosso próprio dever e perigo. E para esse fim deve ser discutido. Segundo, que há uma grande dificuldade da salvação de papistas que vivem e morrem, se não há impossibilidade total. Em parte porque, embora se deva supor que eles retêm o fundamento,
Ainda assim constrói tanto feno e palha sobre ele, tanto erro na doutrina, corrupções na adoração e tirania no governo, que se um homem pudesse ser salvo, ele é salvo apenas como pelo fogo. 1 Coríntios 3,13. E nenhum homem que tenha cuidado de sua alma abraçará o papado ou continuará nele, onde o caminho é mais simples, a dificuldade é suficiente, e os justos dificilmente são salvos. E, portanto, de forma questionável, ninguém deve se aventurar. A adoração de anjos e santos falecidos e imagens não são coisas leves. Nenhum cristão sério escolherá esse caminho onde as doutrinas do Evangelho são tão excessivamente corrompidas e há uma invasão tão manifesta da autoridade de Cristo, desafiando uma liderança universal sobre sua igreja sem sua permissão, e isso mantido por erros e perseguições. Terceiro, devemos distinguir aqueles que viveram sobre o papado, mas como cativos sobre esta tirania, do que súditos voluntários deste reino do anticristo. Como muitos homens santos fizeram em tempos passados, gemendo e lamentando sobre as abominações, em vez de apoiá-las e promovê-las. A este Deus fala quando diz em Apocalipse 18:4: Sai dela, povo meu, para que não sejais participante dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. Eles eram seu povo enquanto eles estavam lá. Estes eram como aqueles 7.000 em Israel que não dobraram os joelhos a Baal. Romanos 11:4. Quarto ponto. Há uma diferença a ser colocada entre aqueles que erram na simplicidade de seus corações, não sabendo nada melhor, e aqueles que resistem à luz por razões carnais, e não se retratam de seus erros, embora convencidos da degeneração do cristianismo. Pois a simples ignorância não é tão condenatória quanto o erro obstinado, mas aquele que não soube e fez coisas dignas de açoite, será castigado com pouco açoite. Lucas 12:48. Mas alcançarei misericórdia porque o fim ignorantemente na incredulidade. 1 Timóteo 1:13. As Escrituras muitas vezes condenam um caminho como um caminho de ruína, mas todos aqueles caminhos não são condenados, como João 4:22. A salvação vem dos judeus. Ali é eminentemente dispensado e ainda assim, portanto, não se segue que todos os samaritanos foram condenados. Alguns entre eles, embora contaminados com os erros de seu país, podem ter tal conhecimento da lei de Deus e amor a ele, que pode ser eficaz para a salvação. Quinto ponto. Devemos distinguir entre papistas que vivem assim e morrem assim. Muitos, pela graça de Deus, podem ter o arrependimento conferido a eles na morte, e embora tenham vivido papistas, podem morrer como cristão reformado, buscando a salvação somente por Cristo, no caminho da verdadeira fé e arrependimento, e assim o Senhor pode manifestar sua compaixão a eles, perdoando os erros de suas vidas. Sexto ponto. Devemos distinguir os tempos. Deus pode dispensar muitos nos tempos de escuridão universal e cativeiro, mais do que ele fez depois, quando a luz do Evangelho irrompe e sua trombeta é soada para chamá-los. Quem comparar João Fieros e João Calvino, descobrirá que eles foram assistidos pelo mesmo Espírito Santo de Deus, embora um tenha vivido e morrido como papista, e o outro tenha sido um instrumento eminente na reforma da Igreja de Deus. Mas um medo ignorante de separação da Igreja Católica fez com que muitos fizessem, mas muito mais vale nos tempos anteriores. Nossos pais, se estivessem vivos, não nos teriam condenado, nem deveríamos condená-los estando mortos, antes que tivessem essa vantagem que agora desfrutamos. Sétimo ponto. Devemos distinguir entre os erros papistas. Alguns são mais capitais, como a adoração de imagens, invocação de santos, justificação pelo mérito das obras, inubição da Escritura. Outros não tão mortais, como quando muita reverência é dada às ordens e constituições eclesiásticas, penitência, confissão, jejum, etc. Agora, embora o caso de um verdadeiro papista que é completo neste mistério de iniquidade e recusa, odeia, persegue a verdade oferecida, ainda assim o Senhor pode, em eterna misericórdia, aceitar outras almas devotas que ainda vivem dessa maneira, se elas mantiverem a cabeça e o fundamento. Uso 1. Não pensemos que o papado é algo leve, que o Senhor tão peremptoriamente ameaça. Certamente não é pouca misericórdia que estejamos livres dele. Portanto, devemos ser gratos pela luz que temos e aproveitá-la bem enquanto a temos e mantê-la firme. Que esperança podemos ter de homens que viveram em tempos passados e países estrangeiros, onde não sabem nada melhor,
Mas depois de tais advertências expressas, que esperança podemos ter de papistas ingleses, considerando o tempo quando Roma não melhorou, mas piorou, e o que era opinião comum agora é feito um artigo de fé, e quando a verdade é ensinada e tão claramente manifestada, de modo que para qualquer um, por sua própria escolha voluntária, correr para o papado é uma clara deserção de Cristo para o anticristo, e beber voluntariamente aquele veneno que será a ruína de suas almas. Doutrina 2. A grande razão pela qual Deus enviou este julgamento sobre o mundo cristão é punir aqueles que não receberam o amor da verdade. Aqui eu indagarei primeiro de quantas maneiras os homens podem ser ditos não receberem o amor da verdade. Segundo, quão justa é a sua punição por tal pecado. Primeiro, ao declarar este pecado, primeiro subtópico, supõe-se que a verdade e a doutrina de Cristo são dadas a conhecer a um povo. Sim, vem entre eles com grande evidência, convicção e autoridade, pois não é a falta de meios, mas a falta de amor que é cobrada deles, e a abundância de meios agrava sua falta e torna sua condenação mais justa. A condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. João 13:19. A verdade não era para suas vontades, mas era contrária às suas concupiscências, paixões e preconceitos, e estes eles preferiram antes da luz do Evangelho, brilhando para eles. Segundo, que assim como a evidência da doutrina não era a causa de não receber a verdade, então não era a fraqueza nua de entendimento, não é fraqueza, mas obstinação que é aqui insinuada, não o defeito de suas mentes, mas de seus corações, porque eu vos digo a verdade e não credes em mim. João 8:45. Não foi fraqueza, mas preconceito que impediu sua crença. Eles desprezaram a graça de Deus. Sim, odiaram-na por causa de sua luxúria. Suas luxúrias estão mais em oposição à verdade do que dúvidas e erros especulativos. E os fariseus, que eram gananciosos, quando ouviram todas essas coisas, zombavam dele. Lucas 16:14. O mundo sensual, carnal e ímpio despreza a doutrina celestial, e o cristianismo puro é desgostado por falsos cristãos. Errar na mente, errar no coração. Terceiro, não é suficiente receber a verdade à luz dela, mas também devemos recebê-la no amor dela, ou não nos fará bem, para tornar a verdade operativa. Primeiro, o conhecimento é necessário, e também a fé, e então o amor. Conhecimento, pois sem o conhecimento o coração não é bom. Provérbios 19:2. Nada pode vir ao coração senão pela mente. A vontade é uma escolha ou desejo guiado pela razão, e o evangelho não funciona como um encanto, seja ou não compreendido. Não, o propósito ou a tendência dele deve ser conhecido. Como pode ter algum defeito sobre nós? Ao lado do conhecimento para fazê-lo funcionar, deve haver fé. Quando apreendemos uma coisa, devemos julgá-la, seja ela verdadeira ou falsa. De que outra forma ela pode fazer qualquer desafio ou reivindicar nosso respeito? Não a recebestes como palavra de homens, mas como a palavra de Deus, que opera eficazmente em vós, como em todos os que creem. 1 Tessalonicenses 2:13. A fé anima nossas ações sobre religião. Ouvir sobre Deus, Cristo e o céu não nos comove a menos que acreditemos nessas coisas. Bem, ao lado da fé deve haver amor, pois a apreensão e jurisdição são atos somente do entendimento, mas o amor pertence à vontade. E devemos crer de todo o coração. Atos 8:37. Pode haver conhecimento sem fé, como um pagão pode entender a religião cristã, embora não acredite nela e não a professe. E pode haver fé sem amor, pois há uma fé morta, Tiago 2:20, que repousa em opiniões frias, sem qualquer afeição pela verdade acreditada. O amor penetra mais profundamente na verdade e a faz penetrar mais profundamente em nós. Como um ferro em brasa, embora nunca tão cego, penetrará mais em uma tábua de 1 polegada do que uma fermenta fria, embora nunca tão afiada. E o amor a torna mais operante. Um conhecimento pela visão e um conhecimento pelo paladar. Um homem pode adivinhar a bondade do vinho pela cor, mas nada mais pelo paladar. Essa é uma apreensão mais refrescante, e Agostinho ora: Senhor, faça-me saborear aquilo que por amor que eu saboreio pelo conhecimento. Certamente nunca seremos sãos no cristianismo até que toda a luz que recebemos seja transformada em amor. Essas grandes coisas são reveladas e representadas à nossa fé, não para agradar nossas mentes por conhecê-las, mas para despertar nosso amor. A fé sozinha é apenas como visão, e a fé com amor é como paladar.
Agora, é mais fácil disputar um homem por sua crença que apenas vê, do que aquele que prova e conhece a graça de Deus em verdade. Esta é a verdadeira razão da firmeza dos cristãos fracos e incultos, embora não tenham concepções e raciocínios tão distintos quanto muitos homens eruditos. Ainda assim, sua fé se transforma em amor, e um homem é melhor sustentado pelo coração do que pela cabeça. E embora não possam disputar por Cristo, podem morrer por Cristo. Mas, infelizmente, muitos recebem a verdade na luz dela, mas poucos a recebem no amor dela, e assim ficam expostos ao engano. Quarto ponto. Este amor não deve ser uma afeição leve, pois isso logo desaparecerá. Mas devemos estar enraizados e bem fundamentados, ter uma boa força. O solo pedregoso tinha algum amor pela palavra, Mateus 13:20. Mas o que recebe a semente em lugares pedregosos é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia não tem raiz em si mesmo, mas dura pouco, porque quando surge tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Assim também do solo espinhoso, ele ouve a palavra, os cuidados deste mundo e a salvação das riquezas sufocam a palavra e ele se torna infrutífero. Agora, quais são os defeitos deste amor? Primeiro, não é radicado, uma pontada de amor ou um lampejo de zelo, enquanto que deveríamos estar arraigados e alicerçados no amor. Os hipócritas tiveram gosto, Hebreus 6, do 4 ao 5, porque é impossível que os que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, se caírem, sejam outra vez renovados para o arrependimento. Provaram, mas apenas provaram. Escapou, 2 Pedro 2:20. Ainda assim, não tendo uma boa consciência, pode naufragar na fé. 1 Timóteo 1:19. Segundo, é parcial. O Evangelho oferece grandes privilégios e também uma regra pura e santa da obediência. A palavra de Deus é composta de preceitos e promessas. Deus oferece na aliança excelentes benefícios, em termos e condições graciosos. Deve haver um consentimento aos termos, bem como uma aceitação dos privilégios. A confiança nos privilégios serve para nos afastar da falsa felicidade, portanto, ela deve ser mantida. Hebreus 3:6. Mas Cristo, como Filho sobre a sua própria casa, a quem somos nós, se conservarmos firmes até o fim a confiança e a glória da esperança. E o consentimento aos termos vincula nosso dever sobre nós. Agora, tão voluntariamente quanto cedemos no início, devemos manter o mesmo fervor ainda. Oh, quem dera houvesse neles tal coração que me temessem e guardassem todos os meus mandamentos em todo o tempo, para que bem lhe fosse a eles e aos seus filhos para sempre. Deuteronômio 5:29. Mas o cristianismo inteiro e puro não é amado pelos falsos cristãos. Portanto, quando a religião cruza seus interesses e a inclinação de suas concupiscências, eles buscam trazer a religião para seus corações, não seus corações para a religião. Terceiro, não é forte e em um grau tão prevalente a ponto de controlar outras afeições. É apenas uma paixão, um prazer e um deleite que eles assumem por um tempo, não efeito de julgamentos e resolução sólido. Uma alegria facilmente controlada e superada com outros deleites. Portanto, Cristo requer uma renegação de todas as coisas para uma adesão próxima a Ele e sua doutrina, e nos disse, em Mateus 10:37, aquele que ama o pai e a mãe mais do que a mim não é digno de mim, não pode ser meu discípulo. Lucas 14:26. Este é um amor ao qual todos os outros amores devem ceder e ele se subordinar. Muitos amam um pouco a verdade, mas amam outras coisas. Não terão custo algum por isso. Salomão dá conselhos em Provérbios 23:23. Cumpre a verdade, não a venda. Em pontos menores, não devemos fazer nada contra a verdade, pois embora o assunto disputado nunca seja tão pequeno, a sinceridade é um grande ponto. Mas nas verdades maiores devemos comprar o conhecimento delas de qualquer maneira e ser fiel a Cristo, custe o que custar. Quarto ponto. Este amor leve pode surgir de respeito mundano. Agora no texto é dito, eles não receberam o amor da verdade para que pudessem ser salvos. Deve surgir em razão eterna e considerações do outro mundo, que produzem apenas afeições duradouras. Hebreus capítulo 10, versículo 39. Não somos daqueles que recuam para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Ao encerrar com o cristianismo, isso deve ser fixado como nosso escopo,
Não poupar a carne, mas salvar a alma, e salvar a alma com a perda de outras coisas. Isso nos tornará fiéis a Cristo. Mas há muitas razões estrangeiras pelas quais os homens podem mostrar algum amor à religião, como, primeiro, política, como Geu levou Jonadab para a carruagem com ele. 2 Reis 10:15. Aí está seu elogio a ele. Jonadab era um bom homem, e isso o honrou diante do povo, ver Geu e Jonadab tão bem conhecido. Às vezes respeita aos outros de quem dependemos. Muitos parecem ser bons porque não ousam desagradar outros que têm autoridade sobre eles ou interesse nele. Como Joás foi religioso todos os dias de Joída, pois ele o temia. 2 Crônicas 24:2. Agora, tal religião triste depende de acidentes estrangeiros, da vida de outros ou da presença de outros, e portanto não pode ser durável, ao passo que na presença ou ausência devemos operar nossa salvação com temor e tremor. Filipenses 2:12. Caso contrário, os homens só se mantêm dentro do alcance por um tempo, mas eles ainda têm a raiz do pecado dentro deles. Não pode ser novidade, como nosso Senhor diz aos judeus: João era uma luz ardente e brilhante, e vocês estavam dispostos a se alegrar em sua luz por um tempo. João era um homem eminente pela pureza da doutrina e vigor do zelo, e o tipo era mais corrupto de judeus, fariseus e outros, o admiravam por um tempo, mas logo se cansaram dele. Foi um ataque de zelo para o presente. Por fim, esse amor pode ser para a excelência dos dons concedidos a algum ministro, ou instrumento que Deus levanta, ou algum semblante de grandes homens dados ao seu ministério, pode despertar algum amor e assistência em seu ministério, e algum respeito é dado por eles quando os homens não têm graça sólida em seus corações. Há um recebimento da palavra como a palavra do homem, e um recebimento da palavra como a palavra de Deus, como o apóstolo sugere em 1 Tessalonicenses 2:13. O recebimento da palavra como a palavra do homem, então ela opera apenas uma paixão humana, um deleite nos dons do ministério usado. Tu és para eles como uma canção amável de alguém que tem uma voz agradável. Ezequiel 33:32. Então há um recebimento como a palavra de Deus, e então nós o recebemos com muita segurança e alegria no Espírito Santo. Agora, se não recebemos a verdade por recomendação e confirmação de Deus, não amamos a verdade como verdade. Nossa disputa não é quem tem mais inteligência e partes, mas quem tem mais graça. Quinto ponto, eles não recebem o amor da verdade quando ela não produz seus efeitos sólidos, que é uma mudança de coração em vida, e eles não são levados pelo Evangelho a um arrependimento sincero e conversão a Deus. O recebem a verdade para viver por ela, mas enquanto eles têm os nomes de cristãos, têm as vidas e corações de ateu e infiel. Estes foram aqueles que corromperam o cristianismo. A meritória, o efeito, por suas provocações e negligências, trouxeram essa degeneração para a igreja e julgamento sobre o mundo cristão. Certamente um homem odeia aquela religião que ele professa quando ele não quer viver por ela. Esta perfídia e quebra da aliança foi o que provocou Deus a permitir essas ilusões nas igrejas, os cristãos mundanos sensuais e carnais que odeiam aquela vida que sua religião exige. O cristão piedoso e o cristão carnal têm a mesma Bíblia, o mesmo credo, o mesmo batismo, mas odeiam-se mutuamente como se fossem de religiões diferentes e confundem a distinção entre o mundo e a igreja, porque o mundo está na igreja, e de homens sensuais e ímpios devemos falar como pagão, como se estivessem sem Deus. Eles abominam a religião que professam, isto é, eles não abominam o nome, mas abominam aqueles que são fiéis e a ele, sérios nele, que desejam conhecer a Deus em Cristo e desejam amá-lo e viver para ele. Foi que Cristo tributou nos fariseus, eles honraram os santos mortos e abominaram os vivos. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque edificais os sepulcros dos profetas e adornai os sepulcros dos justos. E dizei, se tivéssemos vivido nos dias de nossos pais, não teríamos sido cúmplices no sangue dos profetas. Portanto, testemunhais contra vós mesmos que sois filhos daqueles que mataram os profetas. E Cristo não tem pior inimigo no mundo do que aquele que usurpam seu nome, fingem que seus oficiais, e ainda comem e bebem com os seus bêbados e espancam seus conservos. Mateus 23:29-31. Cristo repudiará tais no dia do julgamento. Muitos me dirão naquele dia,
Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E ele lhe dirá novamente: Nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Mateus capítulo 7, verso 22 ao 23. E tais são os que ainda o desonram no mundo. Uma vida justa, sóbria e piedosa é a melhor evidência de nosso amor à verdade. Segundo, quão justa é esta punição? Primeiro, porque Deus sempre manteve este curso no mundo pagão, que não manteve o conhecimento natural de Deus. Ele os entregou à afeição vis. Romanos 1, 28. Os judeus que rejeitaram a Cristo, eu vim em nome de meu Pai e não me recebeis. Outro virá em seu próprio nome e a este recebereis. João 5,43. Quando Cristo vem meramente para nosso benefício, o mundo ingrato não fará bem-vindo, mas eles aceitarão o pior em seu lugar. Assim também com os cristãos. A princípio, os homens não receberiam o Evangelho enquanto ele fosse puro em sua simplicidade, como ensinando por Cristo e seus apóstolos e selado pelo sangue dos mártires, até que fosse apoiado por um interesse mundano e corrompido em um desígnio mundano. Então eles o tiveram a todo tipo de superstição, e com essas fortes ilusões veio a justa condenação. Assim, o puro evangelho ainda é recusado, e Deus envia sedutores papistas com um julgamento justo. Os homens apenas valorizam a luz, conforme ela pode servir à sua vez. Segundo, a negligência e o desprezo pela verdade são um pecado tão hediondo que merecem a maior punição. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Hebreus 2:3. Agora, ela é vingada por esses erros como um julgamento justo sobre a perversidade e a ingratidão do mundo. Os deveres do Evangelho, sendo tão inquestionáveis, mostram sua perversidade. Os privilégios do Evangelho, sendo tão excelentes, sua ingratidão é mais intolerável. O uso é para nos mostrar qual é a causa que temos para temer um retorno do papado. Ai de mim, onde está esse amor pela verdade? Primeiro, alguns estão fartos do Evangelho, detestam o maná. Um povo farto deve esperar uma fome. Nas diferenças entre Deus e Baal, Cristo e o Anticristo, poucos são valentes pela verdade. E eles encurvam a língua como seu arco para a mentira, mas não são valentes para a verdade na terra, porque avançam de malícia em malícia, e a mim não me conhecem, diz o Senhor. Jeremias 9:3. Contendam fervorosamente. Era necessário que eu vos escrevesse e vos exortasse para que pela fé uma vez foi entregue aos santos. Judas 3. Novamente, há muitos evangelistas sensualistas, impuros e carnais. A este Deus deve um julgamento. Geralmente o evangelho é removido e dado à nação que dará os frutos dele. Aqueles que usam a verdade somente ou principalmente para seu próprio interesse odeia ser reformado. Deus acertará a conta com ele. Salmo 50, verso 16 ao 17. Mas Deus diz ao ímpio: Que tens tu para declarar os meus estatutos? Ou que tomes a minha aliança na tua boca, visto que odeias a instrução e lanças as minhas palavras para trás de ti? O uso 2 mostra que você realmente ama o evangelho. Carência é uma miséria grave, ou então Cristo não teria vindo como uma grande bênção. Negligenciar o remédio é um pecado grave, ser preguiçoso em uma questão de tão momento. Aqueles que nunca colocam seus corações para obedecer à verdade. A fervorosa negligência é um dever de propósito constante, esforço e não cessar de lutar até que em algumas medidas prevaleçamos. Rejeitar ou contentar com o remédio se afastarmos de nós a palavra de Deus. Então Paulo e Barnabé se tornaram ousados e disseram: Era necessário que a palavra de Deus fosse primeiro pregada a vocês, mas visto que vocês a rejeitaram e se julgam indignos da vida eterna, eis que vos voltamos para os gentios. Atos 13:46. Deus teria ido embora se não da terra de sua alma. Esta é a iniquidade mais hedionda de todas. Aqueles que desprezou a lei de Moisés morreu sem misericórdia sobre 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo supõem vocês, será considerado digno aquele que pisou o Filho de Deus e teve por profano o sangue da aliança com que foi santificado e ultrajou o Espírito da graça? Hebreus 10, 28 ao 29. Assim como Esaú desprezou seu direito de primogenitura, pois bem, saiba que querendo ele depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que o buscou diligentemente com lágrimas.